Então, pessoal, estamos gravando, né? Então, boa tarde novamente aos colegas que estão aqui presentes, né? Parece que são só vocês mesmo, né? O Pedro Henrique, Cauã, Maria Letícia e o Lucas. Então, pessoal, né? A aula de hoje, né, vai ser referente ao nosso PAPR 6. Vou pedir licença para vocês para apresentar também aqui a minha tela. Ok. Deve ter dado certo aí, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? Só me dá um ok, fazendo um favor, alguém. Sim. Muito obrigado, tá? Então, pessoal, né, dando sequência, né, aos nossos conteúdos, né, aqui está o nosso PAPR6, que é referente, né, a esses tópicos aqui de ensino, né, geometria molecular e polaridade das moléculas. Né, é o que a gente vai estar tratando aqui hoje. Né. Vamos tecer alguns comentários gerais, né, mas o importante, pessoal, como a gente tem combinado, né, para funcionar esse sistema nosso, vocês precisam de fazer o que está sendo sugerido aqui no PAPR, né, que é a leitura dessa seção do capítulo 6, né, que é a parte de polaridade, tem esse título, né, dessas páginas, você vê que é pouquinho, não é muito, e assistir essas videoaulas, pessoal. Né, isso é fundamental, né, sem isso dificilmente a gente vai conseguir, porque como eu falei, por mais que eu me esforce, somente que nessas aulas síncronas que temos, né, eu não acho que seja possível da gente passar esse conteúdo de uma forma, né, produtiva. Então é importante que vocês façam a parte de vocês assistirem essas videoaulas, né? E ler essas páginas que a gente sugere do livro. E, logicamente, feito isso, né, vocês vão ter condições de, pelo menos, tentar resolver esses exercícios que a gente está sugerindo, ok? E como a gente sempre fala também, se tiverem dúvida na resolução dos exercícios, né, a gente está aí para ajudá-los, ok? Então, vamos tratar então de geometria e polaridade. De uma forma geral, pessoal, só recapitulando, né, nós já vimos então, né, que tudo que existe na natureza é formado por átomos. E esses átomos, né, existem diferentes tipos de átomos na natureza, né, que são os elementos químicos, né? A gente tem diferentes elementos químicos, 92 exatamente elementos naturais, né, e mais alguns artificiais. Logicamente, tudo que existe na natureza não foi criado por nós, né, que não seja coisas artificiais, é formado aí por esses 92 elementos químicos que estão encontrados naturalmente aqui na superfície terrestre. Né? E nós vimos no nosso último PAPR que a maioria das substâncias que existem aqui no nosso planeta e também no universo, né, esses átomos não estão isolados. Né? Em alguns poucos casos, sim, mas na maioria dos casos, esses átomos, desses elementos químicos, eles se combinam para formar compostos iônicos, né, para formar compostos covalentes, também chamados de compostos moleculares, e também, né, para formar os compostos metálicos. Então, é isso. Nós sabemos que os elementos, né, eles se combinam. E por que eles se combinam com os demais? A maioria deles, né? Nós vimos que os poucos que não se combinam, né, são aqueles que já estão estáveis na natureza, principalmente aí os gases nobres. Os demais, né, na busca por essa estabilidade, que é uma lei do universo, eles se combinam com outros elementos, né? E se combinam dessas diferentes formas que nós vimos, né? Ligação iônica, quando existe um elemento metálico envolvido aí que tendem a perder elétrons, né? Então, compostos que contêm elementos metálicos, né, tendem a se ligar por ligação iônica, né? Que é uma transferência de elétrons de um elemento para outro. Né? Vimos também que os átomos podem compartilhar elétrons e formar os compostos covalentes. Muitos compostos que existem na natureza são formados por compartilhamento de elétrons. Né? E temos também os compostos metálicos, né, que são formados, né, por uma nuvem de elétrons deslocalizados, né, que ficam rodeando os cátions daquele elemento metálico. Então, isso foi visto na aula passada. Aí, pessoal, né, os compostos iônicos, nós falamos, eles formam um retículo cristalino muito rígido, né? Eles têm, cada composto iônico tem uma estrutura própria, né? Eles formam um retículo cristalino próprio, ok? Os compostos metálicos, nós vimos, eles têm aquela estrutura, né? Que não varia muito de um metal para outro, né?
simplesmente são os cátions, né, dos elementos metálicos uns dos lados dos outros e os elétrons circulando ao redor. Okay? Agora, os compostos covalentes, pessoal, para a gente entender melhor as propriedades deles, nós vamos ver que não basta a gente saber quais átomos estão ligados, formando a ligação covalente ali nos compostos covalentes, nos compostos moleculares. Né? Para toda substância, né, que é formada por ligações covalentes, é importantíssimo a gente entender que eles têm uma forma tridimensional. Eles possuem uma geometria, que é o termo que se dá. Né? Geometria molecular nada mais é do que estrutura molecular. Então, os compostos covalentes, né, eles têm uma estrutura molecular própria, cada um deles tem sua estrutura molecular própria, e essa estrutura molecular é extremamente importante. Né? É ela que vai conferir propriedades extremamente importantes. Uma delas a gente vai ver aqui hoje, que é a polaridade. Né? E a gente vai ver que a polaridade das moléculas, né, vão impactar em outras propriedades que os compostos possuem. E a gente precisa de entendê-los. Ok? Então, a parte que a gente vai estar tratando hoje, tanto a geometria quanto a polaridade, se usou o termo aqui molecular, é porque a gente está se referindo a compostos covalentes. Né? Os compostos iônicos não formam moléculas. Já os compostos covalentes, a maioria deles, sim. Okay? Então, a gente está tratando aqui agora especificamente de compostos covalentes, né, das moléculas. Tá joia? Eu vou passar aqui agora para... Então, esse é o PAPR, já está postado lá, né? Os prazos estão todos lá já no SIGA-A para a entrega dessa atividade, né? Vou passar aqui para o nosso livro. Então, a parte que a gente pediu para vocês lerem sobre esse assunto está aqui, né? Página 238 a 25 alguma coisa ali, né? Ele intitula Polaridade das Moléculas. Então, o objetivo nosso é entender a polaridade. E a gente vai ver que para entender a polaridade das moléculas, a gente precisa de saber a geometria que elas possuem. Ok? E de cara, pessoal, ele já está falando aqui para a gente, né, que essa polaridade, existem moléculas que são polares e moléculas que não são polares. Né? De cara eu falo para vocês, pessoal, né, todas as substâncias iônicas, né, os compostos iônicos, todos eles são polares. E o composto polar é aquele que tem essa separação de carga. Tem uma parte da molécula que é positiva e uma parte que é negativa. Isso é polaridade, né? Tem polos elétricos. Então, o composto iônico, por definição, ele é polar. Os compostos covalentes, como nós vamos ver aqui, né? Alguns são polares e outros não. E a gente vai ver que faz uma tremenda diferença, né? Se um composto é ou não polar. Mas os compostos covalentes, né, têm polaridade. E essa polaridade, por exemplo, vai interferir, né, que é o assunto do nosso próximo PAPR, nas forças intermoleculares. Né? As moléculas interagem umas com as outras, pessoal. Essas interações são extremamente importantes. E o que vai definir como uma molécula interage com outra é a sua polaridade. Né? E o que vai definir a polaridade de uma molécula é a geometria. Okay? Por isso que a gente vai estudar, né, hoje a geometria e a polaridade, esse PAPR todo, né, PAPR 6. No próximo, a gente vai ver um pouquinho sobre as forças intermoleculares. Ok? Mas o livro vai destacar bem aqui, ele vai, né, comentar, né, porque é importante a leitura, né, tem muita informação importante aqui que nem sempre eu vou dar conta de falar tudo. Tá joia? Mas então vamos para a parte de geometria, pessoal. As moléculas têm geometria. Logicamente, quando você pega um elemento que não se mistura, por exemplo, os gases nobres, né? Eu pego um gás nobre, uma molécula de uma molécula, não é molécula, né? É um único átomo, né? De argônio. Você não tem sentido falar em geometria de um composto que é um único átomo, né? Ele vai ser aquele modelo que a gente conhece para o átomo, né? E quando a gente fala também de compostos iônicos, como eu disse, né? Cada retículo cristalino, cada composto iônico forma retículos cristalinos específicos, né, com as suas formas. O que a gente vai ver aqui é a geometria das moléculas, ou seja, dos compostos covalentes. E existe uma geometria, pessoal. Ok? As moléculas são tridimensionais, os átomos também são tridimensionais. Né? Como eu falei, se eu pego um único átomo de argônio, que é um gás nobre, vai ser alguma coisa circular ali, né, com os núcleos, o núcleo contendo os prótons e nêutrons e os elétrons circulando ao redor. Isso seria tridimensionalmente, né, um átomo de um gás nobre. Agora, quando eu já pego, né, moléculas que têm mais de no mínimo dois elementos diferentes ou iguais ligados, isso tem uma estrutura tridimensional.
Elas ocupam espaço, não são coisas planas, né? Aqui ele está dando alguns exemplos, pessoal. E aqui já mostrando, né, uma molécula, né, da mesma forma, né, que você pode representar um cubo bidimensionalmente, mas você sabe que um cubo ele é tridimensional, né? Ele tem, né, volume. As moléculas, pessoal, a gente representa elas no plano. Né? Aqui tem duas formas de representação que nós já vimos, né? CH4 é a fórmula molecular do gás metano, né? Que esse gás é um gás inflamável, né? Também chamado de gás natural. Esse gás se forma na decomposição anaeróbica, né, da matéria orgânica. Isso tem nos lixões. A gente próprio, quando morre, né, a gente vai sendo decomposto, né, e os átomos de carbono nossos vão se transformando em metano, que é até um gás que pode ser utilizado como fonte de energia, inclusive. Né? Ele pode ser queimado. Mas o metano, pessoal, é o CH4. Essa é a fórmula molecular. E essa aqui é a fórmula estrutural plana do metano. Né? Esses traços, como nós já vimos, representam, né, os elétrons que estão sendo compartilhados. Né? Cada traço desse representa um par de elétrons. Então, né, essa é o metano, né, o carbono, ele compartilha, né, 4 pares de elétrons com cada um dos hidrogênios, um par com cada um dos hidrogênios. Essa é a fórmula estrutural plana. Essa aqui é a fórmula molecular. Agora, o metano, pessoal, ele não é isso, ele não é assim. Ele é uma molécula tridimensional, e hoje nós sabemos que o metano ele é assim. Né? Tem um átomo de carbono que fica no centro, e esses hidrogênios ficam afastados uns dos outros. Né? Essa geometria aqui ela é chamada de tetraédrica, né? É uma figura geométrica chamada um tetraedro. Né? Ele tem 4 lados. Essa é a melhor forma, pessoal. Por que o metano fica assim e não de outra forma? A gente vai entender hoje bem por quê. Está entrando alguém? Por que ele fica assim, pessoal? A gente vai ver. Existe, né? E eu já adianto, né? Por que ele fica assim, pessoal? Porque cada ligação dessa aqui é um par de elétrons. Esse par de elétrons, pessoal, que está aqui, ele está repelindo os demais. Cada par de elétrons aqui repele os demais, porque são partículas carregadas negativamente, né? São elétrons. Um elétron tende a ficar distante. Pares de elétrons, né, tendem a ficar distantes dos outros pares. Então, né, os pares de elétrons que tem nas moléculas, eles vão se repelir de forma, né, e aí a molécula vai adquirir uma estrutura espacial. Ok? Essa é a tendência, a gente vai estar discutindo isso aqui. Ok? Aqui ele está mostrando para a gente um tetraedro, como seria o caso ali, né? E só para vocês terem noção, algumas outras moléculas estão representadas aqui, pessoal, né? O etanol, o álcool etílico, né? O famoso etanol, temos usado muito, né? No álcool 70%, né? Que é essa mistura de água e álcool, né? 70% de água, né? 30% de água, 70% de álcool, que é o álcool 70, né? O etanol tem essa fórmula molecular, CH3, CH2OH. Né? Essa aqui é a fórmula estrutural plana dele, mostrando todas as ligações. Né? São pares de elétrons que são compartilhados aqui, cada traço desse. Né? E aqui já é a fórmula espacial dele. Você vê que ele é mais ou menos assim que ele fica no espaço. Né? A molécula tridimensionalmente ela tem essa fórmula. Aqui já é a propanona, que é a acetona, né? Usada aí como removedor de esmaltes. É um solvente muito usado em química, na indústria química como um todo. Né? Aqui está a fórmula molecular dela, né, a fórmula estrutural plana e a fórmula tridimensional. Então, toda molécula possui fórmulas tridimensionais. O livro que ele traz alguns exemplos já, vocês vão estudar muito isso na química orgânica, como ele destaca aqui. Né? Principalmente, a química orgânica ela é muito estudada no terceiro ano, né, do ensino médio. Então, no terceiro ano, vocês não têm muito acesso, né? Vocês vão estudar as substâncias orgânicas. A gente vai ver por que a gente chama de química orgânica. Tá? Mas aqui tem algumas moléculas orgânicas, né? Etano, propeno, fórmulas moleculares, fórmula estrutural plana, fórmulas condensadas que são muito usadas, né? Principalmente para moléculas orgânicas, porque elas são muito grandes, e fórmulas espaciais, modelos espaciais. Importante é vocês entenderem isso. Toda molécula ela tem uma estrutura tridimensional. Elas não são planas, como a gente representa no papel, nos livros, né? Elas são tridimensionais. Ok? Aqui o metano novamente, pessoal, mostrando essas várias formas de representar, né? O nome, que a gente usa muito para a gente escrever, a fórmula molecular, a fórmula estrutural plana, o modelo espacial, ou seja, essa aqui a gente acredita, né, que
tridimensionalmente o metano seja assim, né? E aqui um outro tipo de representação, como falei, vocês vão usar isso aqui bastante lá no terceiro ano, ok? E aqui a gente tem vários outros exemplos, né? O butano, metilpropano, mostrando fórmulas moleculares, né? Os vários tipos a gente representar as estruturas. Lembrando que o correto, pessoal, essas moléculas, né? Se a gente conseguisse isolar uma única delas e enxergá-la, né? Usando um microscópio que seja, se a gente conseguisse enxergar essas moléculas, a gente veria alguma coisa parecida com isso. Aqui. E as moléculas, pessoal, que a gente vai lidar aqui, então, elas têm fórmulas tridimensionais. A água, por exemplo, a gente vai ver que ela é uma molécula angular. A água é exatamente desse jeito. Né? A forma, né, tem esse ângulo aqui de por volta de 105 graus entre uma ligação e outra. Né? Já o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, ele já é uma molécula linear. Ok? Então, cada molécula tem um tipo de geometria específica. Aqui eu estou mostrando mais algumas, né? Algumas fórmulas geométricas de algumas moléculas. Ok? Como prever isso, pessoal? Então, as moléculas existem, né, aí na natureza, elas têm suas geometrias. O que a gente está vendo aqui é uma teoria que vai nos permitir prever, né, como que é a geometria de uma molécula, permitindo a gente entender por que a geometria dela é assim. Né? Esse modelo, pessoal, ele é chamado, né, de teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência. Ele não colocou esse termo aqui, não. Mas nós já discutimos na aula passada, né? Os elétrons que interessam, pessoal, numa ligação química e também que vai determinar a geometria das moléculas, são os chamados elétrons da camada de valência. Os elétrons que estão na última camada que contém elétrons dos elementos. São esses elétrons que são importantes, né, para formar a ligação e também para gerar, né, as geometrias próprias. Né? Essa teoria diz, é uma teoria bem, né, aceita porque ela é bem lógica. Pares de elétrons, pessoal, são espécies carregadas negativamente, como eu falei. A tendência dos pares de elétrons é se repelirem uns aos outros. Então, se você tiver uma molécula, pessoal, que o átomo central tem 2 pares de elétrons, imagina que cada bolinha dessa aqui é um par de elétrons. Se você tem 2 pares, eles querem ficar o mais distante possível um do outro. Né? Se você tem 3, eles vão fazer uma coisa dessa. Se você tem 4, 5, 6, os pares de elétrons vão se afastar. Um vai repelir o outro. Né? A forma, quanto eles ficarem mais distante possível um do outro, isso gera uma estrutura mais estável. Porque se eles ficarem mais próximos, né, vai haver ainda uma força de repulsão. Então eles tendem a ficar o mais distante possível um dos outros. Okay? É isso que vai gerar geometria, pessoal. Ok? Deixa eu passar agora para um outro material que eu tenho aqui. Ok, tá aqui. Então, isso aqui é uma apostila muito basiquinha, só para a gente, acho que ela está mais clara para a gente mostrar para vocês, né, um pouquinho sobre essa teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência. Né? O que, que diz essa teoria? Que em um átomo, né, os pares de elétrons ligantes e não ligantes, um par de elétron ligante, pessoal, é aquele que está sendo compartilhado, está participando da ligação. E um par não ligante é aquele que não participa da ligação. Independente se eles forem ligantes ou não, eles sofrem repulsão. Um par repele o outro. Ok? Isso faz com que os átomos constituintes de uma molécula, né, adquiram uma disposição no espaço, né, que lembram estruturas geométricas. Então, né, as moléculas têm geometrias, pessoal, próprias, porque elas têm pares de elétrons ligantes e não ligantes, os quais se repelem. Isso vai gerar estruturas tridimensionais. Ok? Como ele está destacando aqui para a gente, né? Elétrons ligantes são aqueles que fazem parte de uma ligação covalente, né? E os elétrons não ligantes são aqueles que não fazem parte de uma ligação covalente. Ok? E os elétrons que contribuem para a geometria das moléculas são os que fazem parte da camada de valência do átomo central da molécula. Então, viu, dadas as moléculas aqui, a gente tem que saber, né, quais são os átomos centrais e saber quantos pares de elétrons estão ao redor desse átomo central. É isso que vai definir a geometria. Ok? A gente vai dar alguns exemplos aqui na sequência. E fiquem à vontade, pessoal, né, para me pararem a qualquer momento. Ok? Muitas moléculas, pessoal, principalmente moléculas muito pequenas, né? Especificamente, se uma molécula tiver somente 2 átomos, ok? Aqui está um exemplo, meu HCl, o ácido clorídrico. Vamos falar muito dessa substância ainda, né?
O ácido clorídrico é isso aqui, né? É um hidrogênio ligado a um cloro, né? Esse tracinho aqui significa que o par de elétrons está sendo compartilhado entre o hidrogênio e o cloro. Né? Qualquer molécula que tiver somente dois átomos ligados, essa molécula ela vai ser linear. Não tem uma outra geometria possível, né? Só tem dois átomos ligados, um se liga ao outro, vai formar uma coisa linear. É igual pegar duas bolas e juntarem, né? Vai ser sempre uma coisa linear. Agora, quando tem mais de três átomos, a gente vai ver que existem, né, diferentes situações. Ele está dizendo aqui para a gente, pessoal, né? Se tiver três átomos e não sobrar par de elétrons no átomo central, essa molécula também vai ser linear. Então, moléculas com três átomos também podem ser lineares, desde que não sobra elétron no átomo central. Aqui está um exemplo, né? O nosso CO2. Eu já havia mostrado para vocês na página do livro que ele é linear. Por que é, pessoal? A estrutura, a gente chama de estrutura de Lewis, né? A fórmula, né? A fórmula molecular CO2 é dessa forma que os oxigênios se ligam ao carbono no CO2, né? Cada oxigênio compartilha dois pares de elétrons com o carbono. E cada oxigênio compartilha dois pares de elétrons com o carbono. Não sei se esses tracinhos aqui significam para a gente. É uma ligação dupla, né? E o átomo central, pessoal, é sempre aquele átomo que está em menor número, né? Ou então a gente vai falar para vocês, né? Nessa molécula, o átomo central é X. O átomo central no CO2 é o carbono. Ele está aqui, os pares de elétrons estão aqui colocados. Não sobrou a pares de elétrons não ligantes. Tá vendo? Todos os pares de elétrons que fazem parte, que estão ao redor aqui do átomo central, estão nas ligações. Esses pares aqui, pessoal, eles repelem o de cá. Uma ligação dupla, os pares já ficam juntos mesmo, tá? Em termos de geometria, não importa se a ligação é dupla, tripla, tá? Esse conjunto aqui repele esse outro conjunto. A forma deles ficarem mais estáveis, né, eles ficarem a 180 graus um do outro. É a maior distância possível entre esse par e esse par. E aí o CO2 ele é uma molécula linear. A geometria dele é linear. Como representa aqui no plano, né? Ele tem uma geometria? Tem, mas, né, esses átomos têm a sua... Né, são circulares, ok? Mas a molécula de CO2 ela é uma molécula linear no espaço, ok? Diferentemente da molécula de água, como nós mostramos. Na molécula de água, nós falamos que ela é angular. Por quê, pessoal? O CO2, como qualquer outra molécula que possuir três átomos e não sobrar par de elétrons em torno do átomo central, qualquer molécula que tiver essa estrutura, ela vai ser linear. Tá bem? Os três átomos aqui estão no mesmo plano, né? O oxigênio, o carbono e o oxigênio novamente, eles estão no mesmo plano. 180 graus uma ligação da outra. A água, pessoal, e outros casos, né, que eu tiver três átomos que estão ligados e sobrar par de elétrons no átomo central, aí essa molécula vai ser angular, que é o caso específico da água, e várias outras que tiverem estruturas semelhantes. O que acontece com a água? Né? Essa é a estrutura de Lewis que a gente fala para a molécula de água. Né? Aqui está mostrando, pessoal, essas dois traços entre o oxigênio e o hidrogênio, são os pares de elétrons que estão sendo compartilhados, são os pares de elétrons ligantes. Okay? E esses outros dois elétrons, esses outros dois pares aqui, ó, são pares de elétrons não ligantes. A molécula de água tem isso, né? A gente viu que, né, para se formar a molécula de água, né, dois pares de elétrons são compartilhados, de forma que o oxigênio fique com 8. Então ele tem que 2, 4, 6, 8. Então, é assim que a molécula de água é. Então, tá vendo que sobra pares de elétrons não ligantes? Esses quatro pares, pessoal, os dois ligantes e os dois não ligantes, eles vão se repelir. E, né, a forma mais fácil, né, melhor para esses átomos se organizarem no espaço, ficarem mais distantes possíveis uns dos outros, né, esses pares, né, é a água ficar nessa geometria angular. Né? Se ela fosse linear, esses pares ficariam muito próximos. Então, esses pares de elétrons não ligantes é que forçam a molécula de água ser angular. Okay? Qualquer outro, se não tiver elétrons não ligantes, ela seria linear, que nem o CO2, só que ela tem pares de elétrons não ligantes. Isso faz com que ela seja angular. A gente vai ver que faz toda a diferença. Né?
quando, né, a gente vai analisar outras propriedades, né? O fato dela ser angular, né, é fundamental para a gente entender as propriedades que a água tem. Mas a água, então, é uma molécula angular e não linear, como é o CO2. Okay? Temos outros casos. Tem uma geometria chamada trigonal plana, né? Como é uma pirâmide de base triangular. Como que é isso, pessoal? São aquelas, né? Desculpa, é trigonal plana mesmo, é isso aqui, né? São aquelas moléculas, né, que têm 4 átomos e não sobra elétrons não ligantes no átomo central. Um caso que tem essa geometria trigonal plana é o trifluoreto de boro, o BF3. Essa molécula é exatamente assim, ok? Está aqui o boro. Esse aqui é um dos casos que o boro ele não obedece à regra do octeto. Ele só tem 6 elétrons, né, na sua camada de valência. Aqui. Tem 2, 2 e 2. Cada traço desse é uma ligação. Assim que é, pessoal. E como não sobrou elétrons não ligantes, esses 3 pares de elétrons ligantes aqui, eles repelem uns aos outros. A forma que vai estabilizar isso é essas ligações ficarem 120 graus uma da outra, né? Formando um triângulo. E dessa forma, é a forma possível, né, de distanciar cada elétron ligante, né, cada par de elétron ligante desses. Uma outra geometria que vai aparecer para a gente, que é muito importante, né, vai acontecer naquelas moléculas que são formadas por 4 átomos e sobrar elétrons não ligantes no átomo central. Um caso, né, uma molécula muito comum para a gente que tem essa geometria piramidal, aqui sim é uma pirâmide, né, de base triangular, é a amônia, que na natureza é encontrada na forma de gás, né, mas muito usada aí em refrigeração industrial, em procedimentos estéticos na indústria química. A amônia, pessoal, o NH3. Se você fizer a estrutura de Lewis para amônia, você vai chegar nisso aqui. Né? Tem 3 ligações entre o nitrogênio e os hidrogênios, 3 pares de elétrons aqui ligantes, e um par não ligante que sobra aqui em torno do átomo central. Esse par não ligante, pessoal, ele vai interferir na geometria, né? Porque esses 4 pares agora, eles vão se repelir. E a forma, geometricamente, que permite o máximo afastamento entre esses 4 pares é essa geometria piramidal. Okay? Então, a amônia, por exemplo, ela tem essa geometria, né? E qualquer outra molécula que tiver 4 átomos e sobrar um par de elétrons no átomo central, ela vai ter uma geometria piramidal. Okay? E um último caso, né? O livro também a gente só vê as geometrias mais simples nesse nível, né, de ensino. Existem geometrias muito mais complexas, né, que temos moléculas muito mais complexas do que as que está vendo aqui. Mas o objetivo aqui no momento é a gente entender, né? A gente entendendo para as moléculas mais simples, a gente consegue entender para as moléculas mais complexas. Né? Uma última geometria que é importante a gente conhecer no momento é a tetraédrica. São aquelas, né? Essa geometria vai estar presente em moléculas que têm 5 átomos, que é o caso do metano que a gente viu já lá no livro, né? É a chamada geometria tetraédrica. A gente tem 5 átomos e não sobra pares de elétrons não ligantes. Então é exatamente o caso que acontece aqui, né? A estrutura de Lewis para o metano, né? São 4 pares de elétrons ligantes. E eles vão se repelir uns aos outros. E a forma geométrica de se afastar ao máximo esses pares de elétrons aqui é o tetraedro. Por isso, né, que o metano tem uma geometria tetraédrica. Okay? Então, a geometria molecular, pessoal, né, ela é definida pelo número de pares de elétrons que estão ao redor do átomo central. Pares de elétrons ligantes ou não ligantes. Esses pares repelem uns aos outros, e aí a molécula, né, vai adquirindo uma forma mais estável. A forma mais estável que ela vai adquirir é aquela forma onde esses pares de elétrons vão ficar o mais afastados uns dos outros. Então, isso vai gerar geometrias. Cada molécula tem uma geometria própria. Ok? E a polaridade, pessoal? Então, entender a questão de geometria, cada molécula adquire uma geometria. Aqui ele está dando alguns exemplos. Né? Alguns foram até passados lá, né? Naquela outra imagem. Né? O metano, né? Tetraédrica, a amônia, piramidal, a água, angular, o dióxido de carbono já é linear, né? O hidreto de boro, um outro aqui seria trigonal plana, e assim por diante, né? Tem como a gente prever. Hoje em dia não é tão importante mais, né? Eu dou uma molécula qualquer para você e peço, se determine para mim a geometria. Alguns exercícios do livro estão pedindo para fazer isso, né?
E alguns vestibulares podem até pedir ainda, mas é muito pouco comum, pessoal. O importante é a gente entender, né? Por que a água é angular e o dióxido de carbono não? Isso é importante, ok? É por causa, né, dos pares de elétrons que estão ao redor do átomo central em cada caso. Beleza? Mas a polaridade, então, né? Como eu falei, a geometria é fundamental para a polaridade. Aí, depois que a gente vai estudando mais, a gente vai vendo como que é importante a gente saber a geometria, né? Para os compostos covalentes. A geometria vai definir algumas propriedades, uma delas, né, muito importante, é a polaridade. Então, como que se formam polos nas moléculas? Ou seja, nos compostos covalentes. Já viram isso, né? Molécula, composto covalente, são sinônimos. Eu só chamo de molécula se for um composto covalente, ou seja, aquele composto onde há compartilhamento de elétrons para formar as ligações, né? Os polos, como eu disse, nos compostos iônicos eles já existem, né? Todo composto iônico ele tem polos, positivos e negativos. Como que esses polos, pessoal, surgem em moléculas, em compostos covalentes? Então, eu tenho que relembrar vocês de uma propriedade, né, uma propriedade periódica, que foi falada, né, quando a gente estudou tabela periódica, na verdade, quando vocês estudaram lá com o professor Wagner, né? Eu imagino que vocês viram essa propriedade, chamada eletronegatividade. Eletronegatividade, né, é uma propriedade periódica, ela varia periodicamente na tabela periódica, e ela mede, pessoal, né, a força que os átomos atraem elétrons. Então, tem átomos que atraem muito fortemente os elétrons para si, outros nem tanto. Então, isso é eletronegatividade, né? É o poder de atrair elétrons. Aqui eu não estou com a tabela toda aqui, mas eu estou mostrando alguns elementos, né? Os elementos mais eletronegativos são aqueles menores, os mais pequenos. São aqueles que estão, né, no canto superior direito da tabela periódica. Onde está o flúor, o oxigênio, o cloro, né? E já os elementos menos eletronegativos são aqueles que estão, né, na porção inferior esquerda da tabela periódica, né? Onde estão os elementos metálicos, né? Então, os não metais, de uma forma geral, têm eletronegatividade muito maior do que os metais. A gente pode ver, né? Aqui né, aqui eu estou com um apanhado de alguns elementos, né? Também flúor é o mais eletronegativo de todos. Isso aqui são valores matemáticos, né, que foram determinados para as eletronegatividades. Isso foi feito para todos os elementos. Você vê que o flúor tem uma eletronegatividade de 3,98. O frâncio, que é o extremo oposto, né, 0,7. Ou seja, o flúor atrai muito mais fortemente os elétrons para si do que o frâncio. Então, pessoal, né, existe diferença de eletronegatividade entre os elementos. Okay? Alguns elementos atraem muito mais fortemente elétrons para si, outros nem tanto. E a gente vai entender, numa ligação química covalente, a gente vai ter dois tipos de ligações covalentes, pessoal. A gente vai ter as ligações covalentes que a gente vai chamar de apolar e ligações covalentes polares. Uma ligação covalente apolar, ela vai existir quando, né, essa ligação covalente, esse par de elétrons compartilhado, for entre átomos iguais ou átomos, né, que têm a mesma eletronegatividade, né? Há casos na tabela de elementos diferentes com a mesma eletronegatividade. Mas lógico que isso vai ser comum quando for o mesmo átomo. Olha esse exemplo. Aqui eu estou mostrando a molécula de hidrogênio. HH, né? O hidrogênio, o gás hidrogênio, né? O H2, a forma que ele é encontrado aqui na natureza, na forma de H2, né? São dois átomos de hidrogênio, né, que compartilham um par de elétrons. Nesse caso aqui, pessoal, o par de elétrons ele é igualmente compartilhado, né? Então, o que está mostrando em azul aqui é como se fosse uma forma de representar a nuvem eletrônica, né? Ela está igualmente compartilhada pelos dois átomos. Por quê? Ambos têm a mesma eletronegatividade, eles são iguais, né? Então, nenhum atrai mais fortemente o elétron para si. Então, esse tipo de ligação covalente, pessoal, esses tracinhos positivos aqui são os núcleos, né, do hidrogênio, né? Só tem um próton aqui, né, e os elétrons que vão ficar circulando aqui ao redor, né? Nesses casos, nenhum tem mais força que o outro, são iguais. Então, essa ligação covalente ela é apolar. Não tem como formar um polo numa ligação covalente como essa. Aqui, nesse caso, o par de elétrons ele é igualmente compartilhado entre os dois átomos. Mas há ligações covalentes, pessoal, que a gente chama de polar,
que é o que vem na sequência aqui, e ele está usando para representar para a gente aqui o HCl, né? Já falamos desse composto, né? O ácido clorídrico. A gente vai falar bastante dele, como falei, no último bimestre, né? Onde a gente vai estudar as funções inorgânicas, né? Esse aqui é uma das funções, é o ácido, né? A função ácido. E aqui um dos exemplares, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é formado, né? Pelo compartilhamento de um par de elétrons entre o hidrogênio e o cloro. Aqui está a estrutura de Lewis. Vocês vão entender essas outras coisas que estão colocadas aqui. Aqui, pessoal, veja, né? Aqui está sendo representadas as nuvens eletrônicas, né? Antes da ligação e após a ligação. O que acontece? Lembra? No hidrogênio era compartilhado igualmente. Aqui não. O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. A gente tem aqui os valores. O cloro, 3,16. O hidrogênio, 2,2. Ou seja, o cloro ele tem um poder de atrair elétrons muito maior do que o hidrogênio. E ele vai exercer esse poder quando ele tiver condições. Então, uma vez que ligou um cloro com o hidrogênio, vai formar a ligação, eles vão compartilhar um par de elétrons, só que esse par de elétrons não é igualmente compartilhado. O cloro vai ficar com a maior fração e o hidrogênio fica com a menor fração. Aí vai haver uma separação de cargas, pessoal, né? Eu vou ter uma concentração de cargas negativas, de elétrons, maior em cima do cloro do que em relação ao hidrogênio. Isso não vai gerar uma carga inteira, como existe nos compostos iônicos, tá? Mas vai gerar cargas parciais. Então, o hidrogênio ele vai ficar com a carga parcialmente positiva. Então, essa é a simbologia para a carga parcial usada na química, né? É a letra grega delta. Então, né, numa ligação covalente polar, onde há um compartilhamento, né, desigual de elétrons, né, aquele elemento menos eletronegativo, né, ele fica parcialmente positivo. E aquele mais eletronegativo, ele fica parcialmente negativo. Então, essa é a simbologia que a gente se usa, né? Parcialmente positivo, né? Delta mais, delta menos. É isso que acontece quando a gente liga elementos com eletronegatividade diferente. Aquele que tem maior poder de atrair, maior eletronegatividade, ele atrai esses elétrons para si. Isso gera uma separação de cargas, pessoal. Daí que surgem os polos nas moléculas covalentes, né? Uma molécula covalente que tem, né, que tem qualquer ligação covalente, né, que é formada por átomos diferentes, que possuem eletronegatividades diferentes, vão ser formados esses polos. Polos positivos e polos negativos. Cargas parciais, não são cargas totais, não é uma carga mais 1, mais 2. É como se fosse uma carga mais meio, mais 0,3. Aqui seria menos 0,6, menos 0,7, coisas do tipo. Né? É uma carga parcial, não é uma carga inteira. Ok? Então, há essa separação de cargas em ligações covalentes polares. Ok? E essa separação de cargas, pessoal, uma forma que foi usada na química para representar essa separação de cargas e poder quantificar essa separação de cargas é usar a física vetorial. Não sei se vocês estudaram isso em física, mas eu imagino que sim. Né? No primeiro ano a gente já estuda, né, um pouquinho de física vetorial, que a gente usa, por exemplo, vetores para representar a velocidade de um automóvel, de uma pessoa, de uma bola que está se movimentando. Né? A gente pode somar os diferentes vetores. Ele está falando isso aqui em algum ponto, né? Só um minutinho. Assim, né? Tá vendo? Na física, ele dá esse exemplo aqui, né? A gente usa vetores para representar a velocidade. Na química também é possível, pessoal. Então, a gente usar vetor aqui vai nos ajudar. Isso é feito em química. A gente pode usar um vetor que vai representar essa separação de cargas. Um vetor, pessoal, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é o comprimento dele, é a intensidade dessa separação. Tá? A direção, né? Ele está na horizontal, na vertical, inclinada. E o sentido, né? Está para a direita, está para a esquerda. Então, o vetor ele tem módulo, direção e sentido. E os vetores podem ser somados. Essa representação vetorial ela vai ser importante para a gente, porque no caso do HCl aqui, pessoal, eu tenho um único vetor. E a molécula de HCl ela vai ser polar, porque ela só tem uma única ligação covalente polar. Então,
qualquer molécula, semelhantemente ao HCl, né, que tem uma ligação covalente polar e é uma única ligação covalente polar, essa molécula, como um todo, vai ser polar. Ela vai ter uma parte positiva, uma parte negativa. Agora, temos moléculas maiores. Né? Como a gente identifica uma polaridade de uma substância que tem mais de 2 átomos, né? Que é o caso que a gente vai estar vendo. Né? Eu vou voltar lá na outra representação que vai estar melhor. Para moléculas, pessoal, que tem mais de uma ligação covalente polar, a polaridade da molécula como um todo, ela é dada somando os vetores de polaridade. Então, eu tenho que somar esses vetores. É uma soma vetorial. E aí, os vetores eles podem se cancelar e somar, né? Se eles tiverem, né, direções, mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, por exemplo, quando você somá-los, eles se cancelam. Então, a gente vai usar, né, a soma de vetores para saber a polaridade da molécula como um todo. Ok? Então, esses vetores, pessoal, deixa eu mudar aqui de material. Então, voltando aqui para a apostila, né? Só resumindo novamente, né? Polaridade das moléculas. Então, a polaridade de uma ligação ocorre por causa da diferença de eletronegatividade entre os elementos da ligação. Então, pessoal, uma coisa é a polaridade da ligação, ok? Uma coisa é a polaridade da molécula. São coisas diferentes. A gente vai ver aqui. Mas uma ligação polar é aquela formada por átomos que têm diferentes eletronegatividades, ok? Como eu já havia afirmado, toda ligação iônica é polar, ok? Quando que uma molécula vai ser apolar, pessoal? Se ela não tiver nenhuma ligação polar, ou seja, se ela possuir apenas ligações apolares, ok? Logicamente, só a molécula, e todas as ligações que ela possui são todas as ligações apolares. É impossível essa molécula ser polar. Okay? Mas há casos, pessoal, que moléculas elas possuem ligações covalentes polares, mas a molécula como um todo é apolar. Por que isso acontece? Né? É esse caso aqui. Quando a soma dos vetores de polarização for igual a zero. Quando os vetores se anularem. Que é esse caso. O CO2, nós vamos ver, nós já vimos a geometria dele. Ele é uma molécula linear. Então, os vetores, pessoal, são desenhados nesse sentido, né? Eles nascem no polo positivo e vão para o polo negativo. Então, eu tenho um vetor nessa ligação aqui é polar. Porque o oxigênio e o carbono têm eletronegatividades diferentes, bem diferentes. Então, vai se formar um polo aqui, que eu posso representar por esse vetor, e vai se formar um polo aqui, que eu posso representar por esse vetor. Quando eu somo esses dois vetores para descobrir, né, o vetor resultante, que ele usa essa letra grega mi, Rzinho de resultante, se essa soma, pessoal, for igual a zero, essa molécula é apolar. E é o que acontece aqui. Esses dois vetores, eles têm o mesmo módulo, o mesmo comprimento. É a mesma ligação, então eles têm que ter o mesmo comprimento. Eles têm a mesma direção, né? Eles estão, né, na direção que paralela, né, na direção horizontal. E eles têm sentidos contrários. Um está para um lado, o outro está para o outro. Então, quando eu somo essas duas coisas, eles vão se anular. Então, o CO2 ele é uma molécula polar. Por quê? Porque mesmo tendo ligações covalentes polares, né, a soma desses vetores de polarização tem uma resultante igual a zero. Em qualquer outro caso, né, que a soma desses vetores for igual a zero, a molécula vai ser apolar. Então, está aqui um caso, né, de uma molécula apolar, mesmo contendo ligações covalentes polares. Ok? Um outro caso, pessoal, que vai ser, né, isso aqui é mais uma regra prática para a gente perceber em moléculas, né? Qualquer molécula que vocês pegarem, né? O número de nuvens eletrônicas que a molécula possui ao redor do átomo central, se for igual ao número de átomos iguais, essa é uma regra prática. Não se preocupar muito com isso, não, né? Mas é uma regra prática para a gente só de olhar uma molécula e ver se ela vai ser polar ou não. Ok? Então, a gente já sabe quando as moléculas são apolares. Se ela não tiver ligação polar, né? Ou se a soma dos vetores se igualar a zero. E quando que uma molécula vai ser polar? Logicamente, para uma molécula ser polar, pessoal, ela tem que ter pelo menos uma ligação covalente polar. E eu já vou até definindo melhor, né? Esmiuçando.
Se tiver uma molécula, ela tem uma única ligação covalente polar e mais nada, logicamente ela é polar. Mas se ela tem mais de uma ligação covalente polar, que é o caso aqui do CO2, né? Então eu vou ter que conferir a soma desses vetores. Então, né, para a molécula ser polar, então vamos partir do pressuposto que ela tem ligação covalente polar, mais de uma. Então eu tenho que analisar esses vetores. Então, a soma desses vetores tem que dar uma resultante diferente de zero. Esses vetores não podem se anular. E é fácil a gente ver quando eles vão se anular ou não. Então, pessoal, a gente está falando de soma de vetor. A gente não precisa ficar fazendo, a gente não vai fazer contas matemáticas, não, tá? Só da gente olhar para os vetores, a gente vai saber se eles vão se anular ou não. Como a gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? E uma regra prática para a gente ver, né? Ele está falando a questão das nuvens eletrônicas, né? As nuvens são os pares de elétrons ligantes ou não, né? Se for igual ao número de átomos iguais, também, né, vai ser, se não for igual, né, vai ser uma molécula polar. Mas basicamente, para a molécula ser polar, pessoal, coloca até uma outra regra aqui, né? Ela tem que ter pelo menos uma ligação covalente polar e tem que ter também uma geometria apropriada, que vai permitir que esses vetores não se anulem. Um exemplo, né, que já vimos lá, é a molécula de água. A água nós já vimos que ela é angular. Nós sabemos por que ela é angular. Por causa dos pares não ligantes, que a gente não representa, né, na geometria final, né, porque o que importa são os átomos mesmos, né? A água, ela é angular, já sabemos o porquê. As ligações aqui são polares, pessoal, né? A diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, né, vai se formar um polo positivo aqui sobre esse hidrogênio e um negativo sobre o oxigênio. E aqui a mesma coisa. Então, eu posso desenhar aqui dois vetores de polarização. Um desse hidrogênio com esse oxigênio, um outro dessa outra ligação. Essas ligações são polares. Qualquer ligação covalente polar, eu posso simbolizá-la por um vetor de polarização. Agora, olha esses vetores, pessoal, olha o sentido deles. Se eu somar esses dois vetores, isso é possível fazer isso matematicamente, a gente não vai fazer aqui, eu tenho certeza que isso aqui não vai dar zero. Porque, né, eles não estão, eles têm o mesmo módulo, né, as direções, né, são nos mesmos ângulos aqui, mas e os sentidos, né, são nos mesmos sentidos. Se eu somar esses dois vetores, eles não vão se anular. Eles não estão em sentidos opostos. Eles vão se somar e vai gerar um vetor resultante aqui, diferente de zero. Sempre que isso acontecer, né, se a soma dos vetores da molécula der alguma coisa diferente de zero, essa molécula vai ser polar. Ou seja, esses vetores não estão se anulando. Essa molécula como um todo, ela vai ter um polo, né, uma parte positiva sobre os hidrogênios e uma parte negativa sobre o oxigênio. Okay? Isso é polaridade, pessoal. E isso vai ser fundamental para a gente progredir na disciplina, né? Entender o que é a polaridade, entender por que uma molécula é polar e por que outra não. Tá? Aqui estou no finalzinho, só para a gente resumir, eu vou voltar lá no livro, ok? Então, né, como nós vimos, né, polaridade das ligações covalentes. Né? Se forem elementos diferentes na ligação, a ligação vai ser covalente polar. Aquele caso que a gente mostrou por ácido clorídrico. O cloro é mais eletronegativo, formam polos positivos e negativos, cargas parciais, mas formam, né? E eu posso desenhar aqui, então, um vetor de polaridade. Como só tem uma única ligação na molécula, essa molécula ela é polar. Ok? Agora, se os átomos forem do mesmo elemento, né, a ligação vai ser apolar. Como a gente viu para o gás e hidrogênio. Né? Não há polaridade, os átomos têm a mesma eletronegatividade. Agora, isso é polaridade de ligações, como nós vimos. Né? A polaridade da molécula, eu tenho que analisar a molécula na geometria que ela possui, de acordo com a sua geometria. Ok? Eu tenho mais alguma coisa para falar aqui, eu vou voltar aqui, deixa eu só voltar aqui no livro. Então, pessoal, né, o livro vai destacar isso bem. Para identificar substâncias polares, a gente tem que procurar ligações covalentes polares, desenhar os vetores de polarização e fazer a soma deles, né, mesmo que mentalmente. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, dois nós já vimos, né, para a molécula de água. Interessante, pessoal, já deixo isso aqui, isso não faz diferença alguma para nós, tá?
O livro ele destaca que o correto seria representar os vetores de polarização do negativo para o positivo, né? A maior parte dos livros de química representa do positivo para o negativo, como a gente mostrou, né? O que eu representei para vocês aqui, sempre, né? Do positivo para o negativo. Mas esse livro, ele até justifica, né? Se a gente fosse usar os exemplos da física, eu teria que realmente estar, né? Esse dipolo ele tinha que começar no negativo e ir para o positivo. Mas para a gente não faz diferença. A gente sabe que há um vetor de polarização aqui na molécula de água. Se eu somar esses dois vetores, o 1 e o 2, o vetor resultante vai ser alguma coisa diferente de zero. Ok? Já quando eu pego a molécula de dióxido de carbono, nós vimos que quando eu somo esses dois vetores, como eles têm direções contrárias, né, como eles têm, né, sentidos opostos, eles se anulam. E aí geram uma molécula apolar. Olha esse caso aqui. Ó, né? Imagina que eu dei, por exemplo, esse modelo. Esse aqui é uma molécula chamada metanal. Né? Ela tem essas ligações, né? Carbono, oxigênio, uma ligação dupla, e duas ligações simples, carbono, hidrogênio. São todas ligações polares. Vocês podem conferir, né, que a eletronegatividade, ó, só para simplificar, claro, né, ali está envolvido oxigênio, 344, carbono, 255, hidrogênio, 2,20. Então, todos são diferentes a eletronegatividade. Então, essas três ligações aqui são ligações polares. Representamos aqui, aqui tem um polo, aqui tem outro polo, aqui tem outro polo. Se eu somar, pessoal, esses vetores, né, o vetor 1, o vetor 2 e o vetor 3, o vetor resultante, dá para ver aqui que isso não vai ser uma coisa diferente vai ser uma coisa diferente de zero, né? Não tem por que esses vetores se anularem, né? Porque eles não estão em sentidos contrários. Então, a gente vê claramente que o metanal vai ser também uma molécula polar. Eles têm um momento de dipolo diferente de zero. Ok? Isso é o que precisa ser feito para determinar a polaridade das moléculas, né? Olhar os vetores de polarização que a molécula possui, se eles são iguais ou diferentes de zero. Okay? E aí, deixa eu voltar aqui novamente para o nosso, essa apostila, pessoal. E por que é tão importante a gente saber polaridade? Nós já vimos que a água é polar, o CO2, o gás carbônico, né, é apolar. E vamos ver uma série de outras substâncias, né, ao longo da disciplina. É importante, pessoal, a gente vai ver isso muito mais, né, na nossa próxima unidade, onde a gente vai falar de forças intermoleculares, mas já de cara já adianto para vocês, né, existe uma regra muito importante em química que diz, né, a solubilidade dos compostos, por exemplo, né, a gente explica com base na polaridade. Né? Por que o óleo não se dissolve em água, pessoal? Solubilidade, não, né, essa propriedade com certeza foi falada para vocês no início do curso, né? Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de dissolver em outra, de se misturar em outra. Né? O açúcar se dissolve em água, né? O sal se dissolve em água, o etanol, o álcool, se dissolve em água. Agora, o óleo de cozinha, não. A gasolina, não. Querosene, a graxa. Tem uma série de substâncias aí que não se dissolvem em água. Por quê, pessoal? Né? As substâncias, para se dissolverem uma nas outras, né, para serem solúveis uma na outra, elas têm que ser semelhantes em termos de polaridade. Né? Uma substância, né, semelhante dissolve semelhante. Essa é uma regra universal na química. São pouquíssimas as exceções que vai existir essa regra. Né? Um composto polar, ele dissolve muito bem um outro composto que também é polar. Por isso que a água dissolve o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Ele é polar. Por isso que a água, né, dissolve o açúcar. A gente dissolve açúcar em água, né, em bastantes quantidades aí, porque o açúcar também ele é uma molécula polar, da mesma forma que é a molécula do etanol ou do metanal, que foi mostrado no livro. Já o óleo não, pessoal, né? Aqui está até um erro, tá? Compostos apolares dissolvem compostos apolares. Semelhante dissolve semelhante. E o contrário não se aplica, tá? Por isso que o álcool, ou o óleo, não se dissolve em água. Você não consegue misturar óleo e água. São coisas que têm polaridades opostas, né? A água é uma substância polar. Ela vai dissolver bem tudo aquilo que for polar também.
Já o óleo, ele é apolar. Ele vai dissolver bem, pessoal, aquilo que for apolar. E o contrário jamais, né? Dificilmente a gente consegue dissolver uma substância polar numa substância polar ou vice-versa, né? Então é uma regra muito importante de vocês já irem acostumando com ela, né? Substâncias semelhantes se misturam, né? Uma dissolve a outra muito bem. E só para vocês já terem uma noção, que é uma aplicação bastante interessante, né? É muito cobrada, né? Em uma série de exames, processos seletivos aí, é a questão da molécula de sabão. O sabão, pessoal, é uma molécula que consegue. Ele contém duas partes bem distintas, né? Por isso que a gente usa sabão para lavar roupa, pessoal. Quando a gente quer lavar vasilha, né? Quando a gente está lavando uma vasilha em casa, se tiver uma vasilha muito suja de óleo, né? Vocês podem perceber isso. Você acabou de fazer uma fritura numa panela, você descarta aquele óleo, depois você vai lavar aquela panela, né? Somente com água você jamais vai conseguir lavar. Porque a água ela não vai misturar bem com aquele óleo que está ali. A gente usa o sabão. Para lavar roupa é a mesma coisa, tá? O sabão ele é muito útil para você fazer lavagens. E o principal objetivo da lavagem, pessoal, é eliminar aquilo que a água já não dissolveria naturalmente. São as substâncias apolares, as substâncias gordurosas. Se você tiver uma mancha de gordura na sua roupa, né, a água só não consegue retirar, mas se você colocar o sabão, você consegue retirar. O que o sabão tem, pessoal? O sabão é uma molécula que tem duas extremidades bem diferentes. Uma extremidade ela é polar, pequena e polar. Ele tem uma longa cauda que é apolar. Isso aqui é uma molécula. A gente vai ver estruturas assim mais à frente, tá? No momento agora não precisa a gente colocá-las aqui não. Então o sabão é uma molécula que tem duas partes. Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar do sabão interage bem com a gordura. E a parte polar do sabão interage com a água. Okay? As moléculas de sabão são sempre representadas assim, né? Uma cabecinha que a gente chama de polar e uma cauda apolar. E é exatamente assim as moléculas de sabão. Lógico que são estruturas químicas aqui, tá? Como a gente vai ver. Quando você coloca moléculas de sabão, gordura e água, que é o que está sendo representado aqui, pessoal, você junta essas três coisas, que é o que acontece numa máquina de lavar roupa ou numa pia quando a gente está lavando vasilha, né? Essas três coisas se misturam rapidamente ali, né? A molécula de sabão, pessoal, ela vai se agrupar, a parte apolar dela, essas caudas, né? Vão se juntar em torno daquela gotícula de gordura. E vai formar, pessoal, uma estrutura globular chamada micela. E a parte que vai ficar exposta aqui são coisas polares, que vai interagir com a água. Então, o que o sabão faz, na verdade, é tornar solúvel em água uma coisa que jamais se dissolveria, que é uma coisa gordurosa, que é insolúvel. Agora, a gotícula de gordura que está aqui no centro, ela passa a ser solúvel. Por quê? O sabão englobou ela. E o sabão em si, né, ele já interage bem com a água. Então, o sabão ele faz essa ponte entre a gordura e a água e permite a gente fazer a limpeza, tá? Só para vocês entenderem, né? Porque que a gente consegue fazer lavagens, né? Mas só isso, eu só consigo fazer limpezas assim sem usar sabão. Sabão, ele tem uma capacidade dupla, né? De interagir com coisas apolares e interagir com coisas polares. Por causa da estrutura da molécula de sabão. Ok? Agora, pessoal, né? Essas e outras que eu comentei aí vão surgir, principalmente no nosso próximo, né? A gente vai ver as aplicações, só adiantando aqui para vocês verem, né? A gente vai ver as aplicações mesmo, né? Dessa polaridade aí, né? No próximo capítulo, né? Que é o assunto do nosso próximo PAPR. Só quero mostrar uma imagem aqui para vocês, né? Com certeza vocês já viram. Se alguém tem algum familiar, pai, mãe, alguém que trabalha as pessoas que mexem com graxa, né, que estão mostrando na mão do mecânico, com bicicleta, moto, né, carros. A pessoa que mexe com graxa, né, você vê que ele não consegue lavar a mão suja de graxa em água só. Pode ficar a vida toda lavando ali, ele vai conseguir. Porque a água não interage bem com a graxa. A graxa são substâncias apolares. Da mesma forma que o óleo, né, da mesma forma que a gasolina, que o querosene. Qual que é a forma interessante de a gente lavar uma mão suja de graxa?
às vezes usar o próprio óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha vai ser muito mais efetivo do que a água. Mas, logicamente, aí sua mão vai ficar suja de óleo, né? Não vai resolver muito o problema. O que os mecânicos usam? Gasolina, eles usam querosene, que aí ele é mais efetivo, né? Ele é mais eficiente para limpar isso aqui. Depois você vem com o sabão, né? Para finalizar o processo. Ok? Mas, né? Você jamais vai conseguir lavar uma mão suja de graxa somente com água pura. A água não vai ter esse efeito. Porque são questões de polaridade, pessoal. Então, a polaridade é fundamental para as propriedades das substâncias. Ok? E é o que é tratado, né, nesse PAPR. Então é importante que vocês também assistam as videoaulas, se já não assistiram, né? Para vocês entenderem bem, se não conseguiram entender aqui na aula de hoje, né? Mas o que eu queria basicamente falar para vocês, né, do capítulo do livro desse PAPR, era isso, ok? E aí, se vocês tiverem, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, beleza. Então, pessoal, sobraram poucos aqui, né? Pedro, Cauã, Maria Letícia. Né? O que eu tinha que falar era isso, né? Vocês querem que a gente faça alguma coisa? Tire mais alguma outra dúvida que surgiu, algum exercício que vocês tentaram e ainda não conseguiram? Sou todo ouvidos aí. Não, beleza, Pedro. Que bom que você entendeu, né? É um assunto importantíssimo. Né? Faço entre aspas, com certeza, né? Essa apostila não está, não, mas eu posso disponibilizá-la agora, se vocês quiserem. Tá bem? Você quer que disponibilize, Maria Letícia? Alguns outros também podem precisar, né? Eu faço isso agora. Tá joia? Pode sim, eu disponibilizo. Agora é importante, pessoal, vocês partirem para os exercícios. E se vocês tiverem alguma dificuldade em algum exercício, como eu já tenho falado, né, o contato está aberto via WhatsApp. Entre em contato comigo, ok? E a gente conversa, a gente tenta tirar essas dúvidas. De qualquer forma, também, é importante que vocês tentam resolver os exercícios primeiro para as dúvidas surgirem, né? E tragam essas dúvidas no nosso próximo encontro síncrono, né? Esse PAPR, né? No dia 3 de novembro, logo depois do feriado, a gente tem uma outra possibilidade de fazer um encontro síncrono, né? Então, a gente, na próxima aula síncrona agora, ainda vai ser sobre esse assunto, né? É importante que vocês tentem resolver os exercícios, se não conseguirem, né? Ou mesmo se conseguir, mas ficou alguma dúvida, e aí a gente tira essas dúvidas nesse momento. Tá joia? Então, senão vai ficando muito cansativo por hoje, né? Já foi mais de uma aula aqui eu falando na cabeça de vocês, né? Eu imagino o cansaço que é isso. Ok? Então, eu vou colocar a apostila aqui agora, juntamente com a gravação dessa aula. Ok? E no dia 3 de novembro a gente se encontra novamente. E tomara que tenham dúvidas, né? Porque senão a gente não tem nem por que fazer esse encontro. Né? Já vai ser um encontro mais direcionado para a gente resolver exercícios específicos com vocês. E não necessariamente, pessoal, somente os da apostila. Pode ser que vocês conseguiram facilmente os da apostila. Mas eu imagino que alguns de vocês vão fazer outros processos, né? Vocês vão fazer talvez o PISME, da UFJF, ou vão fazer o Enem no futuro. Então, alguns de vocês podem estar fazendo algum cursinho, alguma coisa própria aí. Se depararem com qualquer tipo de questão relacionada a esse conteúdo, né? Tragam para a gente. Esse conteúdo, juntamente com a parte de interações intermoleculares, ele é muito cobrado, pessoal. Todo ano o Enem traz muitas questões sobre esse tema. E também o próprio PISME, né, que é só primeiro ano, mas é um assunto de primeiro ano, né? Então esse assunto ele aparece muito também no PISME e em outros vestibulares seriados que ainda existem, ok? Então não deixem de estudar bem essa matéria e não deixem de trazer essas dúvidas para a gente na próxima aula, ok? Então eu vou finalizar aqui a gravação